Olá pessoal, eu sou o César, sou nutricionista e eu vim aqui bater um papo com vocês hoje sobre psicologia. Só que eu vim bater um papo sobre uma psicologia de um jeito um pouco diferente. Eu vim falar aqui com vocês hoje sobre uma psicologia bastante aplicada para nutricionistas, com um foco bastante grande no comportamento alimentar. E por que eu estou aqui conversando com vocês sobre isso hoje? A junção entre a psicologia e a nutrição tem sido a minha grande área de atuação ao longo da minha trajetória enquanto nutricionista. Então eu me defino um pouco como um nutricionista que está envolvido com a psicologia de uma maneira bastante aplicada ao comportamento alimentar. E eu tenho feito essa trajetória em conjunto com pessoas que têm sido pioneiras aqui no Brasil em juntar esses dois assuntos, que eu não sei se vocês já notam, é uma junção que é muito importante para a nossa atuação. E dificilmente a gente vê isso de uma maneira tão aplicada quando a gente olha para os cursos de graduação na área da saúde, que eles vão ali perfazer a ideia da psicologia, passar por essa discussão, só que muitas vezes de uma maneira não muito aplicada às respectivas áreas. Por exemplo, na área da nutrição, não é muito comum a gente ter uma psicologia voltada para os comportamentos alimentares ali, investigando e explicando ali essas interações particularmente relacionadas ao comer. E é essa junção que eu procuro fazer ao longo de todo o meu trabalho, seja ele acadêmico, nas pesquisas, seja na prática, depois utilizando todas essas ferramentas, esse ferramental que vai derivar dessas pesquisas e teorias todas. Então é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Se a gente está falando de psicologia para nutricionistas, a gente está falando então do comportamento alimentar, como eu acabei de falar para vocês. Se eu estou falando de comportamento alimentar, eu estou falando necessariamente de um tipo de comportamento ou um conjunto de comportamentos específicos relacionados ao comer. E se a gente fala em comportamentos relacionados ao comer, não tem como eu deixar de falar de comportamento e definir esse comportamento, entender um pouco mais como que a gente descreve esse comportamento, para que depois a gente tenha a chance de promover mudanças desse comportamento também. É só entendendo como ele funciona que a gente tem a capacidade, que a gente tem a possibilidade de depois mudar comportamentos. E aí eu estou pensando bem do ponto de vista clínico mesmo, né, na área de atuação do nutricionista. Se eu estou falando então de comportamento, sobre qual área, sobretudo, eu estou debatendo? Eu vou passar necessariamente pela área da psicologia, porque é a área que, a rigor, estuda a fundo os comportamentos. Esse fenômeno que é tão difícil muitas vezes de definir e de ter consensos mesmo dentro da própria psicologia. E os comportamentos? A maneira como eu vou tratar esses comportamentos aqui agora com vocês é uma maneira bastante radical, né? Não no sentido de radical, de que é terrorista ou coisas do tipo, mas no sentido de que trabalha o comportamento na sua raiz, nas suas mais específicas tratativas. E é disso que eu vou conversar com vocês. E o que é comportamento, então? Vamos pegar um pouco essa ideia da explicação da psicologia. Uma psicologia bastante voltada, então, ao entendimento dessa raiz dos comportamentos. Eu gosto bastante de uma definição de um autor que chama Rogan, de 2015, que ele coloca que os comportamentos são uma expressão de atividades a partir do nosso sistema nervoso. E eu vejo que isso acaba explicando bastante coisa. Se eu então entendo essa expressão a partir do meu sistema nervoso, essa expressão de atividades a partir do meu sistema nervoso como sendo os comportamentos, eu entendo que essa expressão só se dá pela interação bastante íntima entre a rica gama de estímulos que existem no ambiente, me influenciando, e o contrário também, a maneira como eu influencio esse ambiente também na medida que eu me comporto nesse ambiente. Então, se a gente pegar essas expressões de atividade a partir do sistema nervoso, a gente pode entender o comportamento como sendo um grande bloco, é um fenômeno, é um evento, né? Um evento que circunscreve o quê? Um evento que contém o quê? Ele contém muitas outras caixinhas, muitos outros pequenos eventos acontecendo dentro dele. Se eu considero esse comportamento como sendo essa caixa, então, esse evento, ele vai conter, então, o estímulo que acontece no ambiente, naquela circunstância, como você assimila, pensando em mecanismos perceptuais mesmo, visão, olfato e tudo mais, né? Como você assimila esses estímulos, esses gatilhos do ambiente,
Tudo isso aí sendo gerenciado pelo seu sistema nervoso, que é o grande maestro de toda essa assimilação, e depois, a partir também do sistema nervoso, decorrendo atividades. Atividades essas que podem ser desde os pensamentos, né, que acontecem de maneira ali encoberta, né, a gente não vê a olhos nus, mas eles são formas de comportamento também, e atividades também ligadas ao que eu vejo muscularmente, ou seja, o que é visto aos olhos nus, o que a gente chama aí de mecanismos motores, por exemplo. Então veja que o comportamento é todo esse bloco de coisas acontecendo. E estudar o comportamento sobre essa perspectiva nos faz entender muito melhor e depois agir também melhor em função desses comportamentos, se eu consigo entender então qual que é o gatilho que influencia o comportamento naquela circunstância, como que esse comportamento é interpretado a partir do sistema nervoso, então tem muita neurofisiologia em tudo isso também, neurociência. Depois como que o meu organismo expressa essas atividades que eu falei para vocês, que podem ser tanto vistas a olhos nus, como não, como sendo ali privativas também, né? Os pensamentos, por exemplo, as emoções, etc. Então o comportamento é tudo isso, que engloba todas esses pequenos eventos, né? Ele é um evento grandão que engloba todos esses pequenos eventos. E é claro que o mesmo vai valer para os comportamentos alimentares. Os comportamentos alimentares vão circunscrever também essa ideia de comportamento, que é uma ideia então de comportamento vista de maneira multicausal. Um comportamento alimentar ele não pode ser visto isoladamente. O comportamento alimentar não pode ser visto só como o consumo de um alimento ou a decisão por uma quantidade específica que você vai comer, sendo ela grande ou pequena. Quando a gente pensa em comportamento alimentar, eu vou ter que entender quais são os gatilhos que existem no ambiente, se eu estou interpretando adequadamente, inclusive biologicamente falando, né, esses sinais do ambiente, em que circunstância acontecem aqueles sinais, né? Podem ser que alguns sinais funcionem numa certa circunstância e não em outras, né? E depois como é que eu expresso atividades a partir de toda essa interação com o ambiente. Se eu como eu me expresso, então, a olhos nus, né? O que a gente vê as pessoas comendo, então, por exemplo, quando uma pessoa está com ansiedade, a gente nota que ela come de um jeito a olhos nus, né, diferente, a gente consegue perceber isso. E como que ela também expressa pensamentos em função dessa interação dela com o ambiente. Tudo isso faz parte de uma perspectiva de comportamento vista bastante ali na sua raiz, de comportamento alimentar visto na sua raiz, né, bem a fundo. E se eu consigo entender melhor essas coisas, eu consigo atuar também melhor nesse sentido, né, pensando então nessa atuação mais ampla. E quando a gente estuda comportamentos alimentares dentro desse escopo todo, que vai passar então pelo entendimento da psicologia muito aplicada para a área de nutrição, eu vou conseguir então ser mais ali efetivo nas minhas ações de mudança de comportamento, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Pode ser que você esteja com fome, e esse é um exemplo que eu gosto bastante de dar, né? Você às vezes passou uma manhã inteira sem comer e você foi almoçar com o seu chefe e com seus colegas de trabalho. Mesmo estando com bastante fome, você, ali na hora de ir na gôndola do restaurante e pegar a comida, você deixa de pegar aquela comida. Por que você deixa de pegar aquela comida? Mesmo estando com muita fome. Tinha aquela comida lá que você gosta tanto ali, né? Estava presente ali, por exemplo, naquele dia a feijoada. E você deixou de comer a feijoada que você tanto gosta. Por que isso acontece? Porque a gente come por muitos motivos, e não só pela questão do tempo de jejum e por esses mecanismos biológicos que classicamente a gente olha na faculdade. Outros mecanismos biológicos, pensando em neurofisiologia mesmo, em neurociência, por exemplo, ligados ao sistema de recompensa, também estão envolvidos em todo esse contexto. Por exemplo, você pode então deixar de comer aquilo que você tanto queria naquela circunstância do meu exemplo, porque você queria agradar ao grupo, e você era novo no trabalho e você queria fazer parte daquele grupo, queria agradar o seu chefe. E fazer parte do grupo também é algo recompensador, passa por sistema de recompensa, né? Tem a ver com neurotransmissores e tudo mais. É a maneira como a gente se adaptou no ambiente e a maneira como o ser humano funciona. E é importante a gente entender tudo isso. Por quê? Para que no final das contas a gente seja, então, como eu comentei com vocês, mais assertivos nas tratativas que a gente tem com o nosso paciente, para que eu entenda as circunstâncias e note essas circunstâncias que o meu paciente pode me trazer ao longo da consulta, e para que depois eu também defina metas e eu saiba nomear essas metas também de acordo com todas essas circunstâncias que são importantes.
Então é a psicologia aplicada para nutricionistas que vai enxergar essas coisas todas de maneira bastante integrada. Uma psicologia então que vai partir de toda a teoria da psicologia, que é muito rica, e olhando principalmente para o behaviorismo, e esse behaviorismo aí de raiz que eu falei para vocês, olhando para o comportamento nas suas mais íntimas camadas ali, é que a gente consegue então enxergar os comportamentos alimentares também mais a fundo, né? E no final das contas, trabalhando muito melhor com tudo isso. Tudo bem? Então espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho dessa importância da ligação entre a psicologia e a nutrição, só que de uma maneira integrada de verdade e não descolada, como às vezes a gente está acostumado a ver. É estudando a psicologia da nutrição que você pode aumentar então esse ferramental seu pensando na sua atuação, né? Independente de qual seja a sua área de atuação. Isso pode ser bastante útil para você.